queria considerar contigo o seguinte: os teus estudos, a tua área de conhecimento é bastante voltada para a questão de direitos da mulher, mas também não só a questão jurídica, também discute a questão feminina política e a questão da violência doméstica. Nós estamos levados para dentro de casa por essa circunstância de um vírus que está fantasmagórico sobre nós todos, e os casais estão postos dentro dos seus lares à força e as partes se encontrando. Isso tem gerado mais violência, porque há bastante notícia que sim, eu não sei se já foi possível fazer a conferência de resultados, mas está gerando mais violência, está fazendo com que as pessoas se encontrem e discutindo. A própria ideia de casamento com duas pessoas ocupadas o dia inteiro e o casamento dentro de casa com os pares tendo que se encontrar. Como tens visto isso? Então, a tua pergunta é muito interessante, porque eu acho que isso tem que colocar. São várias questões que a gente pode abordar sobre esse tema. Eu acho que a primeira, assim, a família, ela é sempre um local onde se exercita violência. Por exemplo, é lógico, depende do grau da violência. Meu filho hoje tem 16 anos, mas quando meu filho tinha 1 ano, 2 anos, eu passava o tempo todo atrás dele dizendo: não põe o dedinho aqui, que aqui é tomada, não, não, não. Ou seja, é um espaço, até mesmo se educar um filho é um espaço, depende de como que você lida com a violência. Né? Relação de poder, no mínimo, né? Exatamente. Então, aí você tem essa relação de poder e de domínio, esse vírus, a invisibilidade desse vírus, acaba se encontrando com uma outra invisibilidade, que é a violência contra a mulher. Né? Num momento em que a gente, ainda que dando passos pequenos, porque eu digo passos pequenos, porque talvez 90%, estou assim chutando, dos casos de violência doméstica nunca venham ao conhecimento da população, mas das autoridades, perdão. Mas na medida em que nós estamos, a partir da Lei Maria da Penha, nós tivemos uma série de fatores ali que pesaram. A Maria da Penha era uma senhora culta, era uma senhora que não era, quando ela conheceu o marido, ela fazia um mestrado na USP, de farmácia, com uma área muito específica, vinculada à química, que eu não me lembro. O marido era um colombiano que fazia, por sua vez, um mestrado de economia na USP também, formado, acho que ou é administração de empresas, economia, ou contabilidade, economia, não é muito bem. E quando essa senhora volta para o Ceará e se desenvolve paulatinamente, casada já com ele, uma relação de violência doméstica, e quando ocorre a tragédia, ela termina paraplégica, ela transforma a dor dela em um instrumento de luta. Isso coincide num período muito importante no Brasil, em que, por um lado, num governo do PT, tinha mais visibilidade a questão feminista, a questão das mulheres. O PT permitiu, contribuiu para que essa discussão sobre a questão da mulher pudesse sair mais à tona, mas também contribui um fator real que, pra você ter uma ideia, em 1991, eu acho que nós tínhamos em torno de 23% ou 24% das mulheres que mantinham sozinhas os seus lares. Hoje já passou dos 45%. Então, uma série de fatores que confluíram para que, de alguma forma, começasse a sair da invisibilidade essa realidade dessa mulher, com uma dupla jornada de trabalho, muitas vezes tendo que criar filhos sozinhos, numa situação de abandono. Né? O machismo brasileiro também significa isso. Eu troco a de 40 por uma de 20, como quem troca de carro, e abandono. Tenho um filho num casamento, tenho um filho no outro casamento, tenho outro filho no outro casamento. De repente, todos esses fatores, eu não gosto muito de usar a palavra fatores, porque é uma coisa de sociologia muito positivista, mas enfim, todas essas questões, de alguma forma, acabam confluindo para um momento em que
se começa a ter um pouco mais de visibilidade. Os meios de comunicação também começam a contribuir, né? E no momento em que a gente começa a discutir mais sobre isso, ocorre essa situação do vírus, e que no mundo inteiro gerou o quê? Aumento de violência doméstica. Certeza, Léo, a gente ainda não tem. Porque do ponto de vista científico, ou seja, se eu tiver, eu tenho que ter o quê? Um inquérito policial, um processo, uma sentença, para eu dizer que eu tenho um caso de violência doméstica. O que eu posso dizer é, hoje eu tive, como que aconteceu no Rio no começo do mês de março, um aumento de 50% da procura de mulheres que procuram plantão judiciário. Um aumento significativo de mulheres que ligam para o 180 ou que ligam para o 190. Mas dados científicos que a gente possa trabalhar de uma perspectiva sociológica, a gente só vai se deparar com eles realmente quando acabar a epidemia. Países que estão enfrentando essa epidemia antes que a gente, eu conversei semana passada com uma amiga minha, psicanalista, que ela me disse uma coisa muito interessante sobre Itália. Ela disse, Ana, a gente teve aumento de violência doméstica, está tendo, mas diminuição de número de feminicídios. Porque o vizinho ao lado escuta. E ele pode denunciar. Perfeito. Não sei se uma situação similar a gente se enfrenta aqui no Brasil. Sim. Tu relacionaste o que eu chamaria de variáveis sociais que incidem. Uhum. Tem uma questão que eu tenho levantado. A história do casamento até meio do século passado seguramente era de um tipo em que, por todos os valores sociais praticados por homens e mulheres, a personalidade, a subjetividade mesmo da mulher acabava se dissolvendo na relação quando não se dissolvia na personalidade do marido. Quer dizer, a mulher se obrigava a um sistema de obediência, ela assumia o nome do marido, ela era cobrada socialmente por um determinado comportamento. E ela dependia, em grande parte, financeiramente, ela era, entre aspas, sustentada. Eu não penso que era sustentada porque ela tinha seus fazeres, seus trabalhos, seus cuidados de filhos, etc., que são funções. Entretanto, o controle financeiro ficava na mão do marido, o que dava um controle que se espraiava para outros aspectos da vida. Bem, a partir dos anos 60 nos Estados Unidos e depois aqui, as mulheres foram ocupando espaço, conquistando trabalho, abrindo conta em banco, enfim, elas foram obter e conseguiram poder financeiro, poder econômico, e se transformaram completamente independentes dos homens. Evidentemente que isso lhes deu poder. Ora, com isto não havia mais apenas um ego preponderante dentro do lar, passou a haver dois. E aí há uma relação em que a mulher deixa de se subsumir no homem. Tu acreditas que o casamento ainda é possível neste tempo em que o lar, a casa, tem que acolher dois e tem que haver negociação? Tu acha que é possível haver essa negociação inteligente do cotidiano para que um casamento permaneça? E tem sentido o casamento na forma antiga permanecer quando a sociedade tem outros costumes, outros valores, e tanto a mulher quanto o homem passaram a ter o que eu chamaria de vida própria, independente um do outro? Você tocou num tema muito interessante. Realmente, a gente vê hoje, assim, quando vê pesquisas sobre violência doméstica, eu tenho um colega de Brasília que ele me dizia que desde o começo em que ele começou a trabalhar com a Lei Maria da Penha, ele tem um caderninho que ele anota sempre uma pergunta que ele faz e qual é a resposta. O que você acha que motivou essa situação de violência? E ele sempre me dizia, Ana, nunca fiz um estudo psicológico, nunca fiz
nunca fiz, desculpa, uma pesquisa empírica, mas, em geral, o que leva a essa situação de tensão é essa mulher que hoje ocupa um espaço, não é só uma, são duas pessoas, uma pessoa mais empoderada, quando ela diz não. Esse não pode ser porque eu quero me separar, porque eu não quero que você beba mais, porque eu não quero que você tenha mais. E realmente você tem razão, Léo, porque o casamento tradicional, ele pressupõe uma relação de dominação, né? Uma dominação masculina que perpassa, muitas vezes, por uma relação monogâmica, unicamente da parte da mulher, que se submete a isso, não da parte do homem, é uma incógnita. Eu vejo assim, eu acho que a família, ela até por mais um elemento, as mulheres começam a perceber que, pelo menos em nível inconsciente, e eu acho que o inconsciente nessa situação nos diz mais do que talvez o consciente, que a família é o local mais perigoso para uma mulher estar. Esse modelo de família. Só que o Brasil é um país muito machista, extremamente machista, e que ainda reforça esses valores. Então, se eu ligar a televisão um domingo de tarde, no final da tarde, eu vou ver na Rede Globo o Faustão. E o Faustão é do começo, o programa dele, do começo ao final, animado por um balé de mulheres, que podem estar até muito mais bem vestidas, mais cobertas o seu corpo do que talvez no passado, mas que estão ali para, de alguma forma, alegrar aquela ideia do trabalhador, do marido, que passou a semana inteira trabalhando e que num domingo ele relaxa. O Brasil vive essa tensão, né? Sim. Há pouco A mulher tempo... está ali como atração, em última instância, né? Exatamente. Mas uma atração que você apresenta a mulher ainda como objeto de consumo. Sim, perfeitamente. Há pouco tempo, quando começou a história do corona, teve um furo jornalístico que foram apresentar uma senhora que fazia tempo que eu não ouvia falar dela, que são as mulheres frutas, era a mulher melão, e a mulher melão estava lá na praia da Barra da Tijuca fazendo topless, né? E as câmeras foram filmá-la. Quer dizer, enquanto a gente também tiver um país que vive esse tipo de tensão, que não abandona ou que não coloca em questão esses signos de uma cultura que coisifica a mulher, né? Eu acho que isso ainda vai alimentar, primeiro, um certo perfil de família, tá? Agora, viver em coletividade, viver em família, talvez seja possível se a gente se propor a reinventá-la sobre uma outra ótica, né? E isso, de alguma forma, hoje no judiciário já cai. Por exemplo, tem pessoas que pedem uma pensão por morte, porque na verdade viviam com a irmã há anos-luz, ou com duas amigas. Isso também não poderia ser uma nova forma de família, né? Eu acho que a gente caminha. Eu tenho um amigo, uma amiga, um casal de advogados, eles foram talvez um dos primeiros no Brasil que pediram pensão por morte para a amante e declararam o termo amante. Havia anos de convivência, havia uma relação, o marido tinha sua família formal e uma relação amorosa com outra pessoa, e foram ao INSS buscar seus direitos. Não obtiveram, mas menos de um ano depois os tribunais mudaram de posição e passaram a conceder esse tipo de pensão. Você vê que interessante? E, por exemplo, eu tenho um amigo meu que mora em Londres que ele conseguiu, num passado, hoje ele está em Londres, mas no passado, uma pensão porque ele passou quase 18 anos da vida dele cuidando da irmã da mãe. Sim. Né? Quer dizer, então acho que a gente tem São caminhado reconhecimentos de relações afetivas, que eu não diria margem da lei, mas que são além da lei, né? Elas além da lei. social e que passam a ser reconhecidas. Nesse aspecto, eu acho os tribunais brasileiros bastante avançados. Em outros aspectos, não, mas nesses aspectos eu considero bastante avançados. Eu queria te fazer uma pergunta que eu acho importante um aspecto desta relação que eu acho importante ser discutido,
que é a responsabilidade das mulheres na transmissão do machismo. Quer dizer, o comum quando você fala em machismo, achar que o homem é machista, e repete o machismo e transmite o machismo para os filhos. Bem, e as mulheres não fazem a mesma coisa, em grande parte? Então é uma pergunta muito interessante que você faz. E quando geralmente eu falo sobre questões de gênero, a primeira coisa que eu situo de uma forma muito provocativa, atualmente tenho usado o exemplo do atual presidente da República para impactar. Eu digo com toda sinceridade, eu não sei se eu sou machista, e talvez tanto quanto o Bolsonaro. A única diferença é que eu me coloquei questões na minha vida, que talvez ele não tenha se colocado. Que essas questões são questões que me incomodam, que mudaram o rumo da minha vida. Por quê? Porque nós nascemos numa sociedade machista. Eu vou te dar um exemplo, que foi uma vez aconteceu, eu fui para Ilhéus, para uma conferência, essas coisas que só acontecem, não acontecem não, mas que acontecem, quando acontecem aqui no Brasil, você acha assim muito curioso. Era um senhor que era diretor da faculdade de Direito, uma faculdade que era privada, que tinha sido tinha sido municipalizada. Então, era uma faculdade pública, em Ilhéus de Direito, uma universidade, na verdade, pública, e ele era da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, homossexual, conheceu um companheiro que era um colega da faculdade de Sociologia, que é o seu marido. Ele foi para Ilhéus, prestou um concurso, passou para essa faculdade, virou diretor da faculdade de Direito, e uns anos depois, o companheiro dele, Rodrigo, prestou um concurso e entrou na Sociologia. E eu fui dar uma conferência, tinham outros colegas juízes, eles tinham preparado um congresso, e no final teve um jantar, e o esposo do Walter, o marido do Walter, o Walter era o diretor da faculdade de Direito, o Rodrigo virou para mim e disse, sabe, Ana, eu falei, você está contente aqui em Ilhéus, nossa, né? Ele falou, sabe, Ana, não, eu estou contente, mas o Walter ainda trabalha como advogado. E quando ele chega em casa, ele tira o paletó, ele joga no chão. Ele tira a gravata, ele joga no chão. E eu olho para ele e falo, Walter, você não está casado com uma mulher. Então, eu dou isso como exemplo para dizer que todos nós nascemos num modelo de sociedade machista. Então, todos nós somos machistas. A diferença é que questões, por motivos pessoais, seguramente, eu me coloquei na vida, você se colocou na vida, outros colegas que nós temos em comum se colocarem, porque outras pessoas não colocaram. Então, é lógico, todos nós somos machistas até o último fio do cabelo. Né? A questão é o que a gente faz com isso. Aí eu brinco com as minhas alunas no FRJ e digo para elas, digo, meninas, porque o meu atual companheiro, ele não dirige. Então, mas ele é sempre muito gentil, tenta abrir a porta do carro. E eu digo para elas, é uma filosofia de mesa de bar. O problema não é a abertura da porta do carro, o problema é o preço simbólico embutido na abertura da porta do carro. Tu quer pagar esse preço? Sim. Entendeu? Porque todos nós pagamos. Que o companheiro do teu amigo disse, você não está casado com uma mulher, quer dizer, com ele, que também, afinal de contas, era homem, então ele não podia jogar o paletó no chão. Se fora com uma mulher, ele poderia jogar o paletó no chão. Quer dizer, mesmo ele sendo um crítico, ele embute a ideia de que uma mulher poderia ser diferente. Eu faço uma outra pergunta, te confesso que a Alice Bianchini já me respondeu. Ixi, difícil, se a minha amiga Alice já te respondeu, que responsabilidade. Mas eu vou te provocar também com ela, com essa pergunta. Quando eu encontro casais em equivalência de formação intelectual, em equivalência de ganho, e a relação não é boa, já acabou ou está violenta, não tem mais sentido mantê-la por qualquer razão que seja. Eu perguntei o que a mulher faz lá, né? Bem, a Alice me devolveu. O que é que o homem faz lá? Né? Por que eu remeto para a mulher a decisão de sair de lá?
Bem, ela tem razão. Se está ruim, ainda que haja violência, ambos têm que pensar no sentido da manutenção dessa convivência. Agora, por que eu perguntava o que a mulher falava? Pela desproporção, pela desvantagem, pelas condições de agressão. Tu não acha que tem muita gente vivendo depois que a coisa acabou? Que as pessoas se esforçam em manter algo que não tem sentido e que mesmo pessoas que já se indagaram, que têm posições críticas, que são, eu diria, esclarecidas, advertidas, o que fazem numa relação que já acabou, seja o homem, seja a mulher? Essa relação ruim eu conheço. O novo me é desconhecido. Essa relação ruim, de alguma forma, é algo que é tateável, que eu conheço, eu sei de onde ela vai. O outro é algo, o que está por vir é algo que eu não sei. E pode até representar um monstro na minha vida. Né? Você imagina, por que uma mulher que às vezes sofre violência doméstica é uma das variáveis. Às vezes ela continua nessa relação, porque essa relação, esses códigos, ela mais ou menos já o domina. O novo é alguma coisa que requer de mim um esforço maior. Me tira da posição de conforto. Me coloca diante de mim mesma, das minhas limitações, das minhas possíveis dificuldades, das minhas ansiedades, da minha insegurança. Aquilo, por pior que o seja, é algo que eu já tateei e que, de alguma forma, eu aprendi como é que eu me defendo e como é que eu posso me manter nisso. Essa eu tenho, e aí não é só para a mulher, é também para o homem. Uma questão. Outra questão. A transformação depois dos anos 60, 70, no Brasil, mais nos 80 e 90, colocou a mulher em disputa de espaço no mundo dos negócios, no mundo corporativo, no mundo intelectual, nos cargos públicos. Não era para as mulheres terem feminilizado mais o mundo, elas não se masculinizaram no sentido de adotar práticas que os homens exerciam na sua forma de conduzir as coisas. Quer dizer, por que o mundo não ficou mais feminino e sim as mulheres acabaram adotando as práticas masculinas de levar a história adiante? Porque se você parar para pensar, Léo, quais são, por exemplo, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a trabalhar, quem eram os meus exemplos? Quem eram as pessoas que exerciam poder? Não eram mulheres. Então, e aí muitas mulheres, mesmo em nível inconsciente, eu tenho colegas que são pessoas assim de difícil trato, que às vezes eu olho e falo, nossa, acho que se eu estivesse lidando, aqui estou falando de estereótipos, eu ouvi falar de estereótipos, mas vamos, com um delegado de polícia, linha dura, lá da periferia mais profunda de São Paulo, eu estaria lidando com uma pessoa mais acessível do que essa mulher. É como se você tivesse um mecanismo de defesa. Qual é o modelo que você tem de exercício de poder? As mulheres não exerciam poder. E quando elas tiveram esse espaço, onde é que elas se espegavam? Num modelo masculino e no mais violento desses modelos. Então é muito interessante ver isso. Mulheres reproduzindo esse tipo de comportamento. Né? Sim, o paradigma das relações sociais serem tocadas adiante era o paradigma do comportamento masculino. Sim. Sim, eu acho que... Agora, tu dizes que as mulheres não exerciam poder. As mulheres não exerciam outro tipo de poder? Quer dizer, na questão de violência, sim, os homens, até pela condição física, tinham vantagens no exercício da violência, mas as mulheres não exerciam violência sobre as suas crianças? Quer dizer, a violência não era apenas um outro tipo de especificação, mas que também acontecia com muita prática violência sobre crianças? As chineladas, os puxões de orelha, outras pancadas mais?
Eu acho que porque aquilo que eu falei logo no começo, quando a gente começou a entrevista falando de família, né? Uhum, Se tu coloca 5, 6 pessoas para viverem juntas, ou 3 ou 4, em algum momento a violência ela também acaba acontecendo, né? uhum, Exemplo, eu acho que as mulheres acabam também reproduzindo isso, naquele modelo assim tradicional de família, papai, mamãe, papai na rua trabalhando, mamãe em casa, esse tipo de violência ela também se materializava. E eu acho que porque na nossa sociedade, a gente infelizmente acabou aprendendo que as coisas sérias, os problemas mais graves, eles são respondidos na base da violência. E é muito interessante porque eu fiz psicologia e fiz direito, estudei as duas disciplinas. Mas entre os meus colegas do direito, entre os meus colegas da área penal, são onde eu encontrei as pessoas que menos admitiam bater nos filhos. Porque era uma coisa muito interessante, porque você acaba tendo a nítida sensação de que você passa essa imagem. Olha, os problemas graves na vida, eles são resolvidos com violência. E você acaba lidando com a violência e isso acaba te sensibilizando sobre uma outra perspectiva, né? Sim, eu acho que não é fácil também. Eu não estou aqui protegendo as mulheres em específicas que não trabalham, mas criar um filho é alguma coisa muito difícil. Não é o sonho. Assim, a mãe não é no Dia das Mães, que do próximo domingo, que acho que passou para agosto, não é viver num paraíso. Ter filhos é, em parte, um terror. E se sim, tu não colocar isso na balança, você não vai poder nem lidar com isso adequadamente. é uma frase da qual eu discordo, mas e não é o que tu estás dizendo, mas foi repetida há muito tempo. Né? Ter filho, padecer no paraíso, não é? Uhum. No inferno. Agora, uma coisa, a questão da maternidade. Vários estudos antropológicos mostram que não existe o amor materno. Né? Que Uhum. a de ter filho é uma produção histórica, né? Que enquadra a mulher, dá um papel, valoriza, ela acaba desejando ter filho muito mais por essas razões do que por comandos genéticos ou por desejos outros que a natureza lhe teria determinado. Há sentido ainda em ter filho? Ainda achas que a mulher tem que cumprir esse papel? Sim, eu não estou falando da sobrevivência da humanidade. Né? Aham. Sim, Mulheres ter sim. filhos complica, mas eu falo da questão individual. Né? Quer dizer, há sentido nessa romantização do ter filho? Não, eu acho que isso é um desastre. E eu acho que, na verdade, é um daqueles mecanismos sutis que às vezes as mulheres não percebem de recolocá-las no papel de submissão, né? Eu acho que isso é realmente um desastre. Colocá-las onde elas vão buscar. Compreende? Oi? Ressituá-las no papel submisso, Sim, mas sabe? é que eu acho que Diga. já há elementos de informação suficiente circulando. Sim, Uhum. a reprodução que coloca as mulheres neste papel, mas também já não é época de começar a responsabilizar as mulheres por irem buscar este papel? Eu acho que depende também, sabe? A gente vive num país muito pobre, em que as pessoas têm muito pouco acesso à educação. Eu acho que depende de muitas variáveis, né? Inclusive, você vive num país em que pessoas, por exemplo, de nível universitário, com mestrado e doutorado, fazendo comentários assim absurdos, que você olha e você fala, isso é irreal, como, por exemplo, as últimas propagandas no Brasil de que o Brasil, na época do PT, viveu no comunismo do ponto de vista econômico. Isso é uma loucura. Assim, um país que um governo que fez uma opção extremamente neoliberal, extremamente capitalista, talvez um capitalismo um pouco mais próximo do europeu, daquele que vamos dar as migalhas aos mais pobres. Nisso se diferencia um pouco do chileno. Quer dizer, você vive num país dessas dimensões, né? E com esse tipo de mentalidade. Então, eu acho que
Talvez por isso, assim, ainda há muito preconceito e há muita pressão ainda sobre as mulheres, para que de alguma forma elas abracem isso como um sonho, mesmo quando parte delas, ou às vezes em nível inconsciente, algumas muito conscientemente, já não o querem mais. E eu acho isso desastroso. Eu acho desastroso como um projeto, como uma imposição de um projeto de vida. O que acontece é que a sociedade tem um peso muito grande sobre as mulheres. As cobranças sociais, elas ainda têm muito grande. Eu me lembro do meu filho pequeno na escola, que eu percebia que tinham mães que tinham filhos, como quem diz, eu agora me toca e eu tenho que ter um filho, como quem diz, eu vou comprar uma bolsa do Louis Vuitton, porque faz parte do pacote. Sim. Isso é um desastre. Um desastre para a criança, um desastre para ti como opção de vida, né? Eu acho que a tomada de... O que talvez facilitasse se as pessoas tivessem um pouquinho mais de tomada de consciência sobre si mesmas. Uma reflexão, quem sou eu? Para onde eu vou? E o que é importante para mim? E eu não sei se o modelo de sociedade que a gente vive, esse modelo também, tá bom, eu tenho, entre aspas, o defeito e a qualidade, tem uma influência muito grande do marxismo na minha vida, mas então, esse modelo de sociedade capitalista que a gente está, às vezes nos empurra como uma boiada, e você tem comportamentos, muitas vezes, que você nem sabe exatamente por quê. E eu Sim, acho que isso também é muitas mulheres. a tendência de um sistema de se manter e criar as condições que produzem a sua reprodução existe em toda a relação de poder, na capitalista, inclusive, talvez na capitalista principalmente, porque é um sistema acachapante, que envolveu o mundo todo e que é da nossa época. Nós temos mais alguns instantes, mas já precisamos começar a encerrar. Eu acredito que vamos deixar eu ia te perguntar sobre o judiciário e etc, sobre eu vou deixar isso de lado porque esta outra parte da conversa está muito mais interessante. Tu acreditas que os casais postos dentro de casa, as famílias reunidas imperativamente para o bem e para o mal por este vírus que nos veio visitar, acreditas que sobrará algo de bom? As conversas levarão a algum lugar? As reflexões forçadas nos conduzirão a pensar um pouco noutra sociedade? Ou, acabada a crise do coronavírus, todo mundo sai correndo a repetir o que sempre fez? Olha, eu acho que essa é uma pergunta difícil. Porque depois de uma experiência dessa, por mais que você sublime, algumas coisas fiquem em nível inconsciente, é lógico que uma situação como essa mexe com as pessoas, nos move, nos move muito, né? Mas eu acho que a capacidade de resiliência, sobretudo no modelo de uma sociedade tão consumista como a nossa, eu acho que talvez a gente até assista. Teve um vídeo que um amigo meu italiano me mandou, porque é um amigo que mora em Milão e foi a cidade mais agredida na Itália pelo coronavírus e que ainda tem um número de mortes muito elevado, e eles viveram fechados nesse lockdown por quase 2 meses. Então ele mandou um vídeo em que um senhor indiano abre uma porta, uma cortina, e começam a sair galinhas desesperadas, correndo, 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 e aquilo ali leva uns minutos e você só vê aquelas galinhas desesperadas, desesperadas, correndo. Infelizmente, é um pouco a impressão que eu tenho. Uma parte da minha família é de Barcelona, meu pai é de Barcelona, e eu tenho uma tia minha que me enviou uma mensagem de uma conhecida dela, uma médica, que fez no Hospital del Mar, em Barcelona, uma imagem. Logo assim, no primeiro fim de semana em que liberaram, você pode sair, as pessoas correndo, como desesperadas, um conglomerado, muitas sem máscaras, e ela, que trabalha na área da saúde, se olhava e se perguntava, dizia, poxa, daqui a pouco nós vamos ter mais ou menos novamente um outro pique. Quer dizer, eu acho que essa situação nos força muito a estarmos sozinhos, a estarmos de alguma forma conosco mesmo quando a gente está convivendo com outras pessoas. Por exemplo, eu estou convivendo hoje com meu ex-marido,
com meu filho, com a atual companheira do meu ex-marido, com a Soraya. Foi uma opção minha e, digamos, nossa. Eu sou de São Paulo, eu iria passar o tempo todo sozinha no Rio de Janeiro. Então, eu achei que também era importante estar em São Paulo, aqui eu tenho a minha mãe, tenho minha irmã, tenho meu irmão, mas eu tenho uma nítida impressão, talvez porque eu não sei se eu tenho muita esperança no ser humano, que que as pessoas vão ter um desespero para tentar reconstruir tal como era antes. E que se pudessem apagar da sua memória esse terrível período em que eu não tive outra opção a não ser ficar comigo mesma, tentariam fazê-lo. Eu acho Ok. isso muito triste, Sim. porque eu acho que a oportunidade que é dada para que você possa, no momento desse, de isolamento, isolar-se consigo mesmo, olhar-se, deveria ser melhor aproveitado pelas pessoas, né? Se fosse melhor aproveitado, talvez nós tenhamos no futuro uma sociedade mais empática, que eu acho que nos falta muito hoje é isso, a empatia, né? E seria mais positivo se nós pudéssemos ter uma sociedade mais empática. Ana Lúcia Sabadell, fica o agradecimento da Instituto Cidade, fica a minha admiração pessoal. Eu já dei aula usando seus livros, então eu já ali tenho muito respeito intelectual por ti, e até uma outra oportunidade em que possamos conversar. Muito obrigada, sou eu que agradeço por essa grande oportunidade de falar, né, nesse momento. Muito agradecida.